10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, quase ao término do mês, e nós estamos comemorando esse final de semana. Sexta-feira tivemos temperaturas diferentes. Agora já está 14 graus, mas estamos no inverno. Sensação térmica é de menos. Tivemos chuva, sol aqui na nossa região. Mas seja como for, nesse 28 de julho de 2023, o que importa é que nós estejamos aqui, contentes, alegres e curtindo o nosso programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E é por isso que eu começo pedindo a vocês que devam curtir, comentar, compartilhar. Teremos muitas informações no dia de hoje. Esse aqui, lindo estúdio do preâmbulo. Lá no estúdio 2, nós teremos aquela sinopse muito boa. No 1, eu vou interagir com vocês. Mas no 2, informações, a política está agitada. E nós estamos cientes e preparados para dar todas as informações para vocês. Agora, se vocês também tiverem informações, tragam a nós. Nós vamos distribuir com os nossos amigos, porque o programa Pauta Livre, como vocês todos sabem, ele é, além de informações, notícias do momento, que interferem com o nosso dia a dia, que estão nas entrelinhas dos jornais, e também cultura, que vocês nos trazem, e muito, e nós estamos sempre agradecidos. Dentre a nossa sinopse, nós teremos que o ministro Alexandre de Moraes determina suspensão dos processos sobre a revisão da vida toda do INSS. Também notícia que o preço da gasolina se mantém em queda pela terceira semana seguida nos postos. Eu não consigo ver essa redução, mas se vocês souberem, nos informem até para o caso de contestar. O ministro do TSE volta a multar o presidente Bolsonaro e o Braga Neto em R$110 mil por descumprimento de decisão. Essa decisão que ele fala, até tenho aqui anotado para vocês, é o juiz, é aquele o corregedor do TSE, que cassou o presidente Jair Bolsonaro, o Benedito Gonçalves, e ele multou por descumprirem a decisão de não excluir de suas redes sociais e de seus perfis as propagandas eleitorais de eventos do bicentenário da independência. Mas eles querem enriquecer mesmo o presidente Jair Bolsonaro. Talvez os seus eleitores encham mais a sua conta, porque, segundo o COAF, o presidente Bolsonaro já recebeu 17 milhões de reais em seu Pix. Então, eles estão enriquecendo o presidente Jair Bolsonaro com as suas decisões. Mais dinheiro em seus valores, em suas contas, porque com certeza, se as pessoas se acharem prejudicadas ou acharem que o presidente Jair Bolsonaro, que foi suspenso, ele não é mais candidato, já foi inelegível, julgado pelo TSE, mas eles continuam multando e com certeza os PIX pelos seus admiradores, apoiadores, continuarão em sua conta pessoal. 2 suspeitos de matar um policial da Rota, no dia de ontem, no litoral de São Paulo, foram presos, segundo disse isso ao secretário. Uma grande operação foi feita, foi lá no Guarujá. Ele era um policial da Rota. Eles foram emboscados quando estavam em patrulhamento por marginais e esse policial foi morto. Foi com honras militares, foi sepultado no dia de hoje.
Também a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que 17 milhões apontados pelo COAF são doações. Isso é a defesa que disse. Ele não pediu, inclusive quem solicitou foi pessoas que o apoiam, outros políticos, e ele recebeu em sua conta. Também que o corpo do brasileiro morto após brincar com cão deve chegar ao Brasil lá no domingo. Também, dentre as nossas informações, nós temos muito mais para vocês. Por exemplo, que o Brasil joga para quebrar o tabu de avançar às oitavas de final no feminino da Copa do Mundo. Também preocupante aos devedores ou que usam o cartão, que o rotativo do cartão de crédito, juros ficam a 437% ao ano, e o governo busca medidas para reduzir esta taxa. O ministro da Fazenda diz que há uma coleção de fatores para a queda da taxa básica de juros. Também a Aerolíneas Argentinas ampliará o número de assentos para voos de Porto Alegre a Buenos Aires. Está aumentando o número de passageiros e isto é muito bom, principalmente aqui a nós gaúchos. Esse aumento é aqui, Porto Alegre, Buenos Aires. O desemprego são notícias divergentes. Desemprego no Brasil cai para 8% no trimestre encerrado em junho. Foi a menor taxa para o período desde 2014. Mas eu não vejo essa queda no desemprego. Mas vocês, se tiverem alguma coisa, nos informe. Também quanto à conta de luz, essa sim é informação para os contribuintes. Ela continua em bandeira verde em agosto. O Rio Grande do Sul também declara o estado de emergência zoossanitária para reduzir medidas de proteção à avicultura. O governo gaúcho também negocia com o Mercado Livre a instalação de um novo centro de distribuição aqui no nosso estado. Também que o Rio Grande do Sul cria 53,3 mil vagas de emprego com carteira assinada em 6 meses. Também não vi, mas se vocês tiverem uma outra notícia, tragam a nós. A Receita Federal também realizou uma operação para combater a sonegação e concorrência desleal na teleentrega de alimentos aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite se reúne com o presidente da Argentina para discutir sobre o gasoduto. Também uma redução das alíquotas do ICMS repercute nos indicadores do primeiro semestre aqui no Rio Grande do Sul, gerando uma queda nas receitas. Também Porto Alegre vai fazer um mutirão para reduzir as filas na espera da oncologia. Também que o leilão eletrônico de lotes de residuais no complexo do Porto Seco, em Porto Alegre, será nesse dia 3 de agosto próximo. No Brasil, cai pelo 4º mês seguido a inflação do aluguel. Também que o cacique Raoni recebeu uma carta do rei britânico Charles III, aquela velha defesa da natureza e da Amazônia. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirma que vai dormir no Senado para garantir a aprovação da reforma tributária. Também que a Polícia Federal apura suposto desvio de 2,5 milhões da Caixa Econômica Federal. O presidente Lula diz que quer que o povo volte a comer, a trabalhar e a morar bem. Títulos do presidente Jair Bolsonaro. As contas públicas também têm um déficit de 48,8 bilhões no mês de junho.
Já o presidente da Rússia, o presidente Putin, ele diz que agradece o apoio firme da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia. Eles se unem nessa hora, como vocês sabem, a Coreia do Norte é outro problema para a democracia do mundo todo. A ministra do Planejamento também anunciou a redução de 2,6 bilhões no orçamento da Fazenda. O Supremo também suspende uma ação que reconheceu um vínculo empregatício entre um motorista e um aplicativo. É uma decisão do Supremo. Também no mundo está sendo estudado um remédio que está em análise, e agora aqui também na Anvisa, traz a redução inédita de 26,6% do peso. A obesidade é um mal do mundo. Tomara que venha logo. Também o presidente Lula, com artrose e a idade avançada, a sua saúde desperta novas preocupações. E ele também já disse que as dores lhe causam um mau humor permanente. Quem disse isso foi ele próprio, o presidente Lula. O presidente Putin, ele diz que está estudando uma proposta africana para o fim da guerra na Ucrânia. Eu não sei qual é esta proposta, mas tudo o que for para o término dessa guerra será bem-vindo. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, critica o Banco Central e diz que a atual taxa de juros não tem o menor sentido. E eles dizem que não criticam o Banco Central ou o presidente do Banco Central, que continua firme na sua política. Também a Justiça do Distrito Federal condena arruda a perda dos direitos políticos por 12 anos. Também o Supremo trocou os tapetes danificados nos ataques extremistas do 8 de janeiro. Nada melhor do que ter dinheiro em abundância. Parece que a economia do país vai, que é uma beleza. Então o Supremo melhorou e muito as suas instalações após aquele ataque que eles dizem de 8 de janeiro. Também o ministro do Supremo, André Mendonça, finalmente apareceu na mídia. Ele mantém a obrigatoriedade de Gonçalves Dias, ou General G. Dias, como é dito, de comparecer à CPI. Também o Ciro Nogueira, Jair Bolsonaro e oposição criticam o presidente do IBGE escolhido por Lula. E todas as outras decisões do presidente Jair Bolsonaro eram contestadas, mas o Supremo não contesta em hipótese alguma. Ontem, na França, no aeroporto Charles de Gaulle, uma policial federal na alfândega foi ferida por uma mulher, uma peruana, que foi presa, que tinha na revisão de sua bagagem 3 quilos de cocaína. Essa detida pediu para ir no banheiro e com isso ela aproveitou o descuido dessa policial e a feriu, mas imediatamente os outros policiais agiram e não houve uma tragédia maior. Foi lá na França. Também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz que respeita a suspensão provisória da compra de veículos. São 5 veículos Audi, 378 mil cada um, e com isso uma decisão liminar suspende essa compra. Realmente a gente pensa que poderia ser, que é uma aberração, é um luxo que não há tanta necessidade. Também em Porto Alegre a notícia de que estão superlotados os hospitais e com isso eles adotam restrições nos atendimentos. Agora parece que um acerto entre a direção do Grêmio e o Soares, eles vão antecipar o fim do contrato de Soares para o final de 2023, agora em dezembro. Está havendo um acordo, porque ele disse que não queria mais jogar
A sua intenção era ir lá para o Inter de Miami, mas parece que um acordo houve. Ele vai continuar, pelo menos neste ano, jogando ainda pelo Grêmio. É um grande atleta, com certeza, e a saída dele é uma perda imensa ao Grêmio. Mas, parabéns ao Grêmio, parabéns aos gremistas, que pelo menos nesse ano ele continuará disputando e defendendo as cores do Grêmio porto-alegrense. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o fim de semana terá frio e tempo firme, segundo a previsão. Também que o Rio Grande do Sul decreta estado de emergência em saúde animal por causa da influenza aviária. Também o FMI ele abre caminho para desembolsar 7,5 bilhões de dólares à Argentina. Também uma notícia boa, que a situação provocada por incêndios florestais melhora na Grécia. Como os senhores sabem, a Grécia teve muitos incêndios aí, muitas pessoas inclusive saindo do país em razão das grandes queimadas. Também aqui o nosso Cristaldo, no Grêmio, jogador do Grêmio, tem uma lesão muscular de grau 1 na coxa direita, mas é preocupante. Ele é um grande jogador e também uma necessidade ao Grêmio. Isso do esporte aqui do nosso Rio Grande. Ainda falando de uma conversa do presidente Lula, ele disse: vencemos o bolsonarismo, mas ainda tem muitos malucos por aí. Malucos, que ele quer dizer, são os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Também ontem, a polícia militar lá de São Paulo, numa operação na Marginal Pinheiros, para terminar o rolezinho, apreendeu 60 motos. É uma grande operação. E, com certeza, o pessoal sentiu demais esse golpe aí da polícia de São Paulo. É uma boa providência que foi tomada, porque realmente isso aí causa um perigo aos transeuntes, aos outros motoristas. Tomou uma atitude, então. Agora também, na guerra, os Estados Unidos, eles estão relutantes em fornecer à Ucrânia os mísseis do sistema tático MGM 140, chamados os ATACMS. Eles são de longo alcance e a Ucrânia diz que precisa de mais desses mísseis, mas o Ocidente está fornecendo outros materiais de arma e veículos que eles dizem que teria mais utilidade nesse momento para a Ucrânia. No Mundial de Esgrima, uma atleta ucraniana se negou a cumprimentar uma adversária russa que foi derrotada, e com isso ela foi desclassificada na competição por atitude antidesportiva. É a guerra levada ao esporte que não tem cabimento. Também o ex-ministro ali, o Guido Mantega, ele deve ser nomeado como presidente da Vale. O presidente Lula havia dito que não deixaria Guido Mantega na mão. Competência é o que menos interessa, é aquela política do toma lá, dá cá. E para encerrar o nosso preâmbulo, o Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Fachin, propõe que aconteça o abuso de poder religioso. E isso pode levar à perda do mandato de algum político pelo TSE. Também que o CNJ afastou o Conselho Nacional da Justiça, uma juíza mineira, por criticar juízes do Supremo Tribunal Federal. É a Ludmila Lins Grilo. Ela tem 2 investigações contra ela. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao estúdio 1, estúdio 2
interagir com os nossos amigos nessa sexta-feira. Agora sim, estamos lá. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amigos, estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. Realmente, agora foi o preâmbulo, apresentação para o nosso pessoal. E aqui está o estúdio. Estúdio 2, com aquela qualidade. 12 graus a temperatura está caindo. Embora que prometam final de semana sem chuvas, dizer bom, dizer ruim, não é muito legal, e nem deve ser dito, é bom para uns, ruim para os outros, como um dia ensolarado. Então terá sem chuvas e muito frio, é a previsão do tempo e nós estamos acompanhando. O pessoal está interagindo conosco e eu sempre peço que tenha aquele like de positivo, embora que nós não tenhamos patrocinadores, não temos conta remunerada, mas nós temos a felicidade de estar falando com vocês. Agora, por exemplo, o pessoal até deve cornetear aí que eu estou de manga curta, embora que a temperatura esteja baixa, estamos no inverno, mas eu sou privilegiado duplamente. Primeiro, por estar num estúdio climatizado, e segundo, por estar conversando com vocês, que são a pauta principal, e podermos estar com a qualidade do programa, qualidade do som, qualidade dos nossos espectadores, qualidade dos estúdios, tudo soma. Assim é o Pauta Livre. Mas vamos logo ao estúdio 1, em que eu interajo com vocês, mas lembrando agora que o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a divulgação dos valores que ele recebeu do Pix, embora que, claro que esteja somando que é muito dinheiro, se tornou milionário com os amigos, colaboradores e apoiaram que divulgaram, mas eram informações sigilosas, então vale tudo. O cidadão Jair Bolsonaro, a sua vida e a sua conta bancária, privacidade não existe, foi divulgado pelo COAF, o COAF que agora se tornou de um órgão fiscalizador, se tornou um órgão político e a serviço do governo. Não tem cabimento
O presidente Jair Bolsonaro com certeza se queixou e com muita razão. Também não esqueçam, eu peço sempre para vocês que coloquem ali nas edições do nosso programa, na nossa plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Penelo Severo, comentários. Façam seus comentários, independente de ter participado da nossa live. Ali é que soma, o YouTube pede, soma mais, dá mais relevância ao nosso programa que fica ali na nossa plataforma. O pessoal ainda não está muito adaptado. Nós temos o Alcides Almeida Corrêa, aquele homem que nós indicamos para contador, que nós temos que ter um contador, pessoa física, pessoa jurídica, qualquer um de nós, sempre temos que ter à disposição. Então, aquele homem que nós indicamos, e ele sempre tece comentários ali na nossa plataforma, segundo eu peço. O pessoal ainda não está muito adaptado a isso, mas nós temos que nos adaptar à informática. Vejam só, eu estou aqui e muitas vezes o pessoal diz, pô, mas como é que tu sabe qual que é? É tão fácil interagir, é tão fácil manter contato e o tempo voa. A nossa sinopse está recheada de informações, mas vocês auxiliam para que nós tenhamos sempre um bom programa. Mas vou lá ao Estúdio 1, senão o pessoal vai me bombardear. Oh, não é possível que tu interaja tão somente por escrito. Aqui estou eu, pessoal. Esse aqui é o Estúdio 1, com aquela qualidade. Que felicidade, é aqui que eu interajo com vocês. E hoje temos gente diferente que está conosco e somando o nosso repertório. Primeiro é aquele casal 20, ali da Zona Norte de Porto Alegre, a Janei Lima, que nos deu uma boa noite e um bom programa desejando a todos nós. Depois seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva, meu companheiro e parceria lá do nosso CFS 72 da Brigada Militar em Santa Maria da Boca do Monte. Agora ele é capitão, mas ele está conosco e diz assim, boa noite, Severo, e uma boa noite a todos os demais participantes do programa Pauta Livre. Depois, eu estou dando essa ordem cronológica até para não perder a grade de informações. Depois o meu irmão, Coronel Severo, ou FIFA, para os amigos, na nossa intimidade, na nossa roda de amigos, que é o papo principal aqui do nosso programa Pauta Livre. E ele diz assim, boa noite, um bom programa, sextou! Um bom fim de semana a todos nós. Muito obrigado. E eu disse que o fim de semana é bom sempre, né? A gente, se não for, a gente faz com que fique bom. E quanto à temperatura, será baixa, será frio e sem chuva. Pode ser bom para um, ruim para outro. O nosso amador e o varziano, os jogos de sábado já estão prejudicados. Em razão do estado dos campos, aquele que nós cobrimos lá na página dos Coroas de Canoas com o programa Giro da Várzea, muitos jogos e competições estão sendo suspensos. Mas no domingo ainda não, seria muito antecipado, antecipadamente uma decisão. Mas no sábado, a grande maioria do nosso amador e o varziano já está suspensa. Depois o nosso amigo Laurino Spitz, ali de Nova Santa Rita, além de ser atleta de futebol, homem das mídias sociais e também que faz muitos empreendimentos sociais em prol do próximo, é ali de Nova Santa Rita, e além de estar residindo num sítio, num paraíso, convivendo com animais e com flores e com pássaros. Laurino Spitz, dando boa noite, amigo Severo. Um clique no sino e outro no like. E dando uma boa noite também a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Muito obrigado, Lauri. E é isso aí, pessoal. Um like depois, nós temos várias pessoas assistindo. Então, somente 4 likes dados. Não é possível? Não me decepcione. O nosso público tem que estar sempre à disposição. O Thatcher, o Thatcher Silva. Ele é filho daquele casal 20, ali da Zona Norte de Porto Alegre. E ele diz assim, boa noite, meu querido Pepe, que é o meu amigo, o pessoal me chama de Pepe, mas o meu apelido é Pepe, desde a infância, o que eu gosto e muito, e aprecio, não mudaria de maneira nenhuma. E ele diz assim, eu e a Maria Beatriz estamos na tua audiência. Audiência e visualização, porque é Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí. Muito obrigado por estarem conosco, e a Maria Beatriz que tu está arrastando. Então ali aquela Zona Norte de Porto Alegre, aquela família
a lista toda conosco, hein? A Janei, o Thatcher, o Henrique e a Maria Beatriz. Que felicidade estarem conosco. O Lauri reportou ainda dizendo assim: amigo Severo, alegria total aqui na diretoria do Esporte Clube Caju de Nova Santa Rita, após estar no Campeonato Internacional Canoas, agora Santa Rita, e agora estamos também no Gauchão Master Estadual 2023 na categoria 50. Parabéns ao Caju, e realmente deve ter aumentado ainda mais a sua parceria, porque esse campeonato estadual realmente ele é muito dispendioso e tem que ter uma boa organização para disputar. Então, o Caju, ali de Nova Santa Rita, parabéns. E o Lauri vai disputar com eles a essa competição. Eu acredito que não vai disputar lá pelo Rudibar. Vamos ver, ele é um atleta, já foi campeão pelo Rudibar ali em 2022. E, com certeza, eu acredito que dessa vez ele vai disputar pelo Caju. Caju ainda não respondeu nada, mas vamos ver. Estou me antecipando na informação e não tem por que estar isso aí. Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, é Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, gremista ferrenho. Além daquela família lá da Janei, do Henrique, são todos gremistas também, o Alberi. O outro gremista, o Jorge Antônio, nosso emissário lá do Martinica de Viamão, ainda não se manifestou conosco. E o Alberi disse assim: boa noite, amigo Severo. O que o Flamengo fez e está fazendo com o meu time é o Grêmio, que ele diz, né? Já estão nos humilhando, estou até com vergonha desse meu timinho. Ele diz assim, e foi em razão daquele jogo ali que o Flamengo realmente massacrou o Grêmio ali, jogando em sua casa, na arena, né? Foi na quarta-feira, e a volta agora será muito difícil que reverta o resultado de 2-0. Poderia até ser mais. Alguns dão crédito à expulsão do Kahneman, né? Mas vai ser muito difícil. E lá na casa, no Maraca, vai ser horrível. Mas isso é pensamento lá para agosto. Agora tem que dirigir as atenções para o Campeonato Brasileiro, em que o Grêmio está bem colocado. Por exemplo, o Alexandre Marques, Expresso da Várzea, zona norte de Porto Alegre, nosso expert na área do esporte, diz assim: boa noite, Severo. Jogos da dupla Grenal no final da semana. O Inter vai enfrentar o Cuiabá amanhã às 16 horas, no Beira-Rio. E o Grêmio, esse vai enfrentar o Goiás no domingo às 18h30, lá em Goiânia, na terra do Goiás. E o Alberi, ainda comentando lá de Marilu, disse assim: gremista, né? E ele disse: Severo, e se nós fizermos uma seleção da dupla Grenal, não ganhamos do time reserva do Flamengo. Muita diferença. Realmente, eu até concordei interagindo, e agora eu falo pessoalmente, que o Flamengo é um celeiro de craques, tem uma folha de pagamento imensa, muito patrocínio, muito prestígio, e é uma equipe que está se destacando mais uma vez no brasileiro, né? Andou titubeando no início, mas agora se encontrou, e realmente vai ser um transtorno para os adversários, assim como o Flamengo, o Palmeiras também, do nosso amigo lá do João Batista, de Arujá, São Paulo, que não tem se manifestado conosco, mas ele tem atribuições lá com o pessoal da igreja, que ele é muito católico, mas ele virá conosco com certeza. E eu concordei com o Alberi, porque é o caso que quando o jogo já estava quase que dominado, no segundo tempo, o Flamengo botou 3 jogadores e não selecionáveis, todos de seleção. Então, realmente, o banco do Flamengo quase que supera, principalmente, o padrão e o nível que está o nosso futebol gaúcho aqui, o que é lamentável. Nós estamos torcendo por Grêmio, por Inter, mas o nosso destaque a âmbito nacional está difícil, mas vamos ver, o Grêmio está ali, né? Entre os 4, tá bem classificado, não dá para se queixar. O Inter sim, já está bem atrás, lá na fase intermediária da competição. Vamos ver se eles se destacam aí. O Laurino Espírito diz assim: amigo Severo, desta vez no Gauchão Estadual,
vou pelo Esporte Clube Caju, em 2 compromissos, um como diretor de mídias, que status, hein? E o outro como atleta. Mas como a categoria é 50 anos, vou ficar na reserva. Realmente, Olaui. Mas o que importa é a equipe vencer. E tu, até porque fica próximo à tua casa, os deslocamentos será sempre em grupo, não como tu fazia jogando, tu e o Gilberto, que é um exemplo que eu dou, indo até lá em Bom Retiro com o Rudibar. Claro que é uma turma realmente de muito valor lá, o Rudibar, e a gente torce por ambas as equipes e sempre torcendo que vençam melhor. E a disciplina é o principal que nós torcemos, nós que acompanhamos o futebol. E mesmo, embora que seja pela Federação Gaúcha de Futebol, ainda é considerado futebol amador. E é por isso que nós acompanhamos com muita ênfase. O profissional eu não estou dando muito crédito, eu deixo para os nossos amigos aí comentarem. Por exemplo, o Alexandre Marques, ali da Vila Cecília, que entrou agora o Fernando Machado, lá de Viamão da Vila Cecília, e eu confundi. Então o Lauri diz assim, vou prestigiar e curtir os jogos de outro ângulo no campo do futebol, uma vez que já ganhei como campeão gaúchão estadual e a Recopa Gaúcha lá pelo Rudibar. E agora sim, agora eu vou responder ao Fernando, que chegou a... Eu olhei ali na intervenção dele e cheguei a confundir o comentário que estava fazendo o nosso amigo Laurino Spitz, que vai disputar pelo Caju esse ano, foi campeão lá no ano passado, relativo ao ano passado, e também da Recopa, e agora mudando de ares, está aqui por Nova Santa Rita. É o Fernando Machado, ali da Vila Cecília de Viamão, e ele assim, boa noite aos amigos, desejo a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado, Fernando, o desejo é recíproco a todos nós, sem chuva no nosso estado, mas promessa de muito frio. Nós esperamos que seja desta forma, principalmente em razão que nós estamos acompanhando o amador e o varziano, e eu vou fazer uma cobertura que há muito tempo que eu não vou a campo, né? Ontem eu tive a oportunidade de ir ali no ginásio do Zequinha do São José, visitar uns amigos que há muito tempo eu não os via, né? E joguei lá por algum tempo, e ontem fiz a cobertura ali daquela brincadeira que eles fazem todas as quintas-feiras, do futsal, e depois daquela resenha, com um jantar, um arroz com linguiça, que é a minha comida preferida, participei com eles. Então isso aí, domingo, eu vou cobrir, não narração, mas em imagens e entrevistas, lá no campo do Rio Grande, a Copa Prata, da Copa Neucir Manci, que será às 9 horas, e depois a Ouro, que será às 11 horas, e a relevância dessa competição é muito boa, categoria 35, já que a Liga ainda não iniciou as atividades, pelo menos nessa categoria, a Liga Canoense está acontecendo simplesmente o Coroa 55 e o Sênior 50. Então nós estamos fazendo essa cobertura, fomos convidados pelo nosso amigo Elisandro, que organiza essa competição, e estaremos lá no domingo, por isso que torcemos para que os campos estejam bons e que se aplume logo, até o vento, que ajude o campo de jogo para domingo, que eu estarei lá. E o Lauri diz assim, mas ano que vem vou na minha categoria de 55, por daí só vou jogar e curtir os amigos. É isso aí, então, Lauri, tem que aproveitar, e a vitalidade, a vontade de jogar. O futebol, não posso dizer que tenha me abandonado, mas a minha energia, o Covid me deixou meio longe dos campos de futebol. O pessoal ainda pensa em me convidar, e eu digo, não, eu não jogo mais, eu já descarto logo. Até fui com o grupo de amigos lá, e eles disseram que gostariam que eu voltasse a participar, eu já descarto logo. É melhor ficar atrás do microfone, e aqui muito mais confortável que é nos estúdios, nos bastidores. Aqui fica fácil o comentário. É mesmo que aqueles comentaristas de segurança
que não estão lá na linha de fogo, não estão lá junto à marginalidade levando tiro. Aí no escritório, no ar-condicionado, é muito fácil opinar. Então é desta forma. Eu prefiro os bastidores, mas no domingo parece a cobertura de campo que há muito tempo eu não havia feito. Eu sempre me dedico bastante ao Amador e Vazando, principalmente porque sou um dos administradores, né, da página dos Coroas de Canoas, é lá que nós estamos, lá que nós fazemos as edições. Agora sim, volto ao Estúdio 2 para interagir com os nossos amigos. Também eu tenho uma referência que é da minha família, né? Claro, puxando a brasa pro meu assado, que é estética de veículos, que é a Boss Estética. É do meu filho e do meu neto. Eu não posso deixar de fazer uma propaganda, porque eu conheço o serviço, que é um serviço familiar e vale a pena. Se for o caso, é distante, é em Gravataí, ali na Avenida Planaltina, número 500, mas para fazer polimento ou embelezamento do seu veículo, a distância tem que ser ignorada. Então, não importa que seja em Gravataí. É o Boss. Aí está ele e eu recomendo para vocês. E aí, amigos, tem aquele ditado de que o brasileiro gosta muito de carro. E realmente ele tem razão. Tem pessoas que até se queixam, o companheiro ou a companheira, de que esta pessoa cuida mais do carro do que o seu parceiro. Mas você tem razão, realmente o veículo é algo que tem que ser cuidado. Pode ser humilde, pode ser luxuoso, mas é o seu bem que você tem e faz uma presença. Mas nós temos a solução para você que gosta muito dele. É ali na Boss Estética Automotiva, que fica ali na Avenida Planaltina, número 500, em Gravataí. Ali o seu carro é cuidado de uma maneira tal, ali você pode fazer lavagem, higienização, polimento, tudo da melhor qualidade. E outra, é um atendimento familiar. O contato é pelo WhatsApp, DDD 51, pelo 99 20 335 2, também pelo 99 34 34 277. Também temos Instagram, que é pelo Boss Detailer. Boss Detailer, este é o Instagram. Confiram, seu veículo vai ficar como se fosse novo, saído da loja. Eu recomendo porque conheço o serviço. Confira e realmente nós damos o aval. É isso aí, é a nossa mensagem. Quem gosta de veículo tem que cuidar, e o cuidado nós sabemos como fazer. Ali no Boss Estética Automotiva. Retorno aqui ao Estúdio 2, agora sim, a recomendação, claro que, não embora dizer que estou puxando a brasa para o meu assado, é da minha família, lógico, essa embelezamento de veículos, que é a pauta principal desse, é o top do Boss, né? Então o negócio é o seguinte, olha aqui, ó, a minha recomendação é esta. Mas se você tiver alguma propaganda para fazer, mantenha um contato conosco, não tem custos. É uma facilidade, é só querer. Às vezes as pessoas perguntam, posso falar da minha empresa? Pode falar de tudo que queira, nós temos liberdade. Claro que temos que seguir as regras da internet, mas afora isso, temos liberdade e esse é o bom do nosso programa. Estamos sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Agora alguma coisa da nossa sinopse antes que o programa termine, 21 horas e 47 minutos, o tempo urge. Por exemplo, que o líder do PT, Zeca Dirceu, não é Zé Dirceu, Zeca Dirceu, na Câmara de Deputados, ele acionou ao deputado Zé Trovão por ter colocado em suas redes sociais dizendo que bandido ladrão tem que morrer. Aí diz ele que dizendo que isto seria uma evidente ameaça e incitação e apologia à morte do chefe do executivo.
em flagrante violência arbitrária. Mas ele não citou nome nenhum. Agora, então, o Zeca do PT já está acreditando esses predicados ao atual chefe do executivo. Eu acho que ele não está entendendo legal. Também muito preocupante, ainda estão acontecendo rebeliões lá no Equador e nas prisões, as casas prisionais. Já tem vários mortos e inclusive tem agentes penitenciários ou carcerários que estão ainda sob a custódia de marginais. Agora sim, quase ao término do programa, o Zé Sanguiné vinha ao Estúdio 1, tá chegando aqui, é o outro ali da Zona Norte, Zona Nobre, Bela Vista, também outro casal 20, ele e a nossa amiga, a Beatriz. Ela diz assim, ó: boa noite, pessoal, chegando, atrasado, da cozinha, sopa de capelete com a minha responsabilidade. Acionei o sininho e curti. E também deu aquele toque, cenário top. E hoje, show, né? E ainda aquele do preâmbulo, para mim, pro meu gosto, mais lindo ainda. Muito obrigado que esteja conosco aí, ô Zé Sanguiné. Até eu já peguei a dona Beth aí, né? Que eu já misturei com outro, que hoje nós tivemos a Maria Beatriz, que é uma nova espectadora lá da família da Janei e do Henrique. E com o Thatcher também. E aí eu já coloquei o nome da dona Beth aí na parada. Então é o casal 20 ali da Bela Vista, a dona Beth. Aí chegou ele, antes tarde do que nunca, Alcides Almeida Correia, aquele que nós indicamos. É o nosso contador, que nós temos que ter a qualquer momento da nossa vida, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. E ele diz assim: boa noite, amigos, que tenhamos um ótimo pauta. É sexta-feira. Envio esta frase para meditarmos. Quanto mais olharmos para dentro de nós, mais percebemos que temos muito para nos conhecermos. Quem disse isso é a Mariana Moreno. Esse homem é aquele acostumado com frase, gosta muito da leitura e está conosco, e nós ficamos agradecidos. Eu sinto não fazer com aquela eloquência que a escritora ou a pensadora faz, ou o pensador, né? Mas nós tentamos, Alcides. É isso aí, é desse jeito, mas damos ênfase àquilo que o nosso amigo manda, e é muito bom. E aí o Zé Sanguiné disse assim, ó: seja bem-vinda, dona Beatriz. Não é dona nada, ela é jovem, não tem nada de dona. E aqui, esse tratamento do dona ou do seu, inexiste. Nós estamos no Rio Grande do Sul, é tu mesmo. Nós temos que mostrar o nosso gauchês, não como uns querem colocar naquela nova linguagem neutra que não existe no dicionário. Aqui conosco tem que ser tu. Deixemos para que trate por você ou senhoria o nosso amigo João Batista lá, que é uma tradição lá dos paulistas, né? Mas deixemos para lá. Conosco é ter mesmo. Muito obrigado. É a Maria Beatriz. Eu já dei os parabéns para ela, fico muito contente. Uma nova espectadora está conosco. E o pessoal ainda não está muito adaptado a responder. Uma vez que eles dão uma cutucada aí, por exemplo, o Janei e o Henrique, lá, aquele casal, eles dizem que normalmente ficam jogando um baralho ali, jogando um jogo de cartas aí, olhando, assistindo o nosso programa na palma da mão, que é no celular. Mas, casualmente, o Henrique está sempre perdendo. Eu não sei se ele quer ser cavalheirismo ou uma gentileza a Janei, mas está sempre perdendo no jogo. Mas azar no jogo, sorte no amor. Então eu acho que ele está se dando bem. E depois é isso aí. Mas é o casal 20. Muito obrigado, então, e vamos ao Estúdio 2, quase ao término do programa. Aqui outro estúdio também lindo. Esse é o Estúdio 2
Um daqueles que o Zé Sanguiné elogia. E não esqueça, o Sanguiné, aquele comentário na nossa plataforma, independente de estar no programa. O Alcides, o nosso amigo aí, o contador, o Almeida Contabilidade, esse está sempre adaptado, sempre tece um comentário. Não precisa ser só um elogio. São críticas para que nós evoluamos cada vez mais no nosso programa. Por exemplo que na guerra Rússia e Ucrânia, o Ocidente já treinou mais de 60 mil soldados ucranianos. É uma maneira indireta do Ocidente estar ajudando a Ucrânia, uma vez que não pode participar diretamente, poderia infringir tratados internacionais. Vou lá, o Estúdio 1, retornando aqui, que a Janei disse assim, ó: a Maria Beatriz é filha do Thatcher, tem 8 aninhos. Eu sabia, eu imaginava, mas não podia também estar falando sem conhecimento de causa, né? Na oportunidade que eu fui lá na residência desse casal Grit, da Janei e do Henrique, eu conheci esse pessoal todo, mas nós ficamos meio centrosos de dizer alguma coisa e só falamos aquilo que temos certeza absoluta, como as notícias que nós damos. Sempre nós damos notícias com idoneidade de canais de imprensa idôneos que dão credibilidade. Então nós não podemos vacilar. É uma conversa entre amigos, mas nesse amigo aqui nós não podemos faltar com a verdade. É quando um político diz que o outro está mentindo. É aquela velha expressão: não, o senhor, Vossa Excelência, está faltando com a verdade. E nós temos que nos portar nessa aí. Então tá aí, Maria Beatriz é neta desse casal, da Janei e do Henrique da Silva e Silva. Tá aí, tá explicado, Sanguiné. Eu já deduzia, mas é uma menina e com certeza todos os públicos são bem-vindos conosco. Pode ser público mirim, infantil, homens, mulheres, qualquer ideologia política, qualquer time do coração. Essa família aí é toda gremista, mas é a única divergência que nós temos. No resto somos muitos amigos, eu sendo colorado e eles gremistas. Tanto faz, todos são aceitos aqui. E até para que a gente possa cornetear caso aconteça alguma coisa. Foi o caso do desastre que aconteceu com o Grêmio lá na quarta-feira, e o Henrique visitou a arena, mas saiu desiludido com a sua equipe. Também um outro da nossa turma CFS 72, que é o Cunha, lá de Luiz Carlos Cunha, lá de Capão da Canoa, também veio a Porto Alegre e saiu bem desiludido e triste com o seu Grêmio. Mas assim é o futebol. Tem uns que são ganhadores e outros perdedores. Dessa vez perdeu o Grêmio, mas ainda tem esperança. Ali no Brasileiro está bem colocado. Retorno então aqui ao Estúdio 2. Agora sim, para dar continuidade na nossa sinopse, mas já são 21 horas e 56 minutos. O tempo lá fora está bem frio. Aqui não. Eu não quero debochar de vocês, mas eu estou de manga curta, sou um privilegiado. Esses são os estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Por exemplo, que o governo federal retirou a verba publicitária da Jovem Pan e dá uma maior fatia à TV Globo, uma vez que não pode acontecer. Ele tem que divulgar a todos os canais oficiais, tem que fazer a fatia dessa verba. Mas contrariando a todas as regras e todas as leis, o governo federal corta, só por ser um órgão de divulgação com muitos anos de existência, e é o cúmulo, e simplesmente cortar a verba. Essa possibilidade não existe. Se colocarem na justiça, com certeza vão ganhar. E além de melhorar aí na fatia do bolão para que volte a ser a maior empresa, a Rede Globo é o mais incentivo. Por isso que eles fizeram uma campanha imensa para que o presidente Lula fosse eleito presidente em detrimento do presidente Jair Bolsonaro, que era bem coerente na distribuição dessas verbas, né? Por exemplo, a prisão do blogueiro e jornalista Alan Frutuoso, que foi preso no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na quarta-feira,
causou muito transtorno, inclusive, e debate entre os políticos. Até o presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, do Senado, digo. O Rodrigo Pacheco também teceu uma crítica. Um jornal, o Isto É Dinheiro, olhe só, é o nome de um canal de imprensa, olhe a maneira como ele deu essa notícia. Bolsonarista investigado por ataque à PF é preso ao tentar fugir para a Argentina. Ele era do blog, ainda do blog do Vista Pátria. Olha a maneira e a maldosa que dá essa propaganda. Basta dizer que esse blogueiro, o Frutuoso, ele nem tinha mandado de prisão no sistema. Basta dizer que a Polícia Federal reteve porque deu um sinal de alerta caso ele fosse embarcar, e ele sem saber nada. Basta dizer que a sua passagem com a família, ainda acompanhado de um dos filhos, do seu filho autista, e ele tinha passagem inclusive de volta, ida e volta para a Argentina. Então ele não estava fugindo, mas a maldade da imprensa é desse jeito. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando recebemos informações, que o canal é digno de credibilidade ou não. E a imprensa marrom atua e de uma maneira ferrenha e sempre contra alguém que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Também ontem uma explosão em Palotina, lá no estado do Paraná. Até quando nós cobrimos a informação, nós tínhamos 8 vítimas fatais. Dentre elas eram 7 haitianos que trabalhavam nesse local. Também ontem no Guarujá, em São Paulo, um policial da rota foi morto em serviço, que a viatura deles foi emboscada por marginais. E agora, já segundo a última notícia, já tem 2 suspeitos que foram presos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, já que serve de exemplo, porque é o símbolo da democracia, que a nosso STF siga essa ordem. Então aí, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as plataformas das redes sociais não podem ser responsabilizadas pelas postagens colocadas nelas. É decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, aqueles que servem de base para muitas outras. Esse aí, isso e o nosso, nesse caso, não segue. Por exemplo, a proposta do Supremo Tribunal Federal do ministro Fachin, ele considera, e se for aprovado, será um problema, o abuso do poder religioso. Condenam até a religião das pessoas. E pode levar até a perda de mandato pelo TSE, se for cometido por candidatos. Agora, para terminar realmente o nosso programa nessa sexta-feira, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, afastou a juíza mineira por criticar juízes do Supremo Tribunal Federal. É a Ludmila Lins Grilo. Ela tem 2 investigações contra ela. Mas com isso nós vamos encerrando o nosso programa Pauta Livre. Já são 22 horas e 1 minuto. O programa Pauta Livre hoje, sexta-feira, normalmente tem poucos espectadores, mas dessa vez nós ficamos enriquecidos, tivemos mais espectadores. Eu espero que depois na plataforma vocês coloquem, ainda façam mais um comentário sobre o programa. Mas tudo isso, nós esperamos que um bom fim de semana para todos vocês, embora que frio no nosso Rio Grande, mas a temperatura somos nós que fazemos. É calor humano, emoção e estarmos sempre com familiares ou estiverem viajando, isso é muito bom. Somos seres humanos e um ser social. A todos vocês, fiquem com Deus, e é o que eu espero, e com certeza isso aí está consagrado. Segunda-feira, aí sim, último dia do mês de julho, estaremos aqui, dia 31, 21 horas. O nosso boa noite, obrigado, Pauta Livre que se despede e conta com vocês lá na segunda, hein? Com certeza.